Nos nossos vídeos, nós temos trazido temas que são interessantes não somente à comunidade jurídica, mas a todos aqueles que estão em sociedade. Afinal de contas, a obediência às leis, o conhecimento da lei do seu país, enfim, é de interesse de cada cidadão. E eu procuro sempre trazer temas que são muito falados pela mídia, que são falados na sociedade, muitas vezes se tornam jargões em outras questões que não são jurídicas, mas as pessoas, no fundo, não sabem exatamente o que significa ou qual a definição mais adequada. Um dos temas mais importantes é o flagrante. Já ouviu falar? Alguém já falou para você, quando você está, por exemplo, ali fazendo alguma coisa que ninguém esperava, fala, olha, te peguei em flagrante. Isso daí é muito comum, você meio tem uma noção do que significa isso. Mas, juridicamente, o que é o flagrante? Quer saber? Fica com a gente e anota aí. Como eu disse no começo, na nossa abertura, falar o flagrante, tá? É flagrância. A flagrância é aquela situação na qual a pessoa é surpreendida no ato do cometimento do crime. Existe muita divergência a respeito disso daí, no que diz respeito ao tempo após o cometimento do crime. Mas eu quero trazer para vocês aqui hoje aquela concepção jurídica que está descrita no artigo 302 do Código de Processo Penal. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Há situações ali que definem o flagrante, mas antes eu quero trazer para vocês. Lembra quando nós falamos do inquérito policial e eu expliquei na introdução de que a Constituição Federal de 88 exige prova de materialidade e indícios de autoria para iniciar um processo criminal contra alguém? Lembram disso? Pois é. Quando isso não está presente, é necessário a instauração de procedimento investigatório chamado inquérito policial, presidido pela autoridade policial, por delegado de polícia, pelo delegado de polícia civil, pelo delegado de polícia federal, enfim. E no inquérito, a intenção será colher prova de materialidade e indícios de autoria. Ok? Muito bem. No flagrante, quando caracterizar o flagrante, a materialidade e o indício de autoria já estarão presentes. Oscar, então quer dizer que quando prender em flagrante alguém, quando alguém for preso em flagrante, não precisa necessariamente fazer o inquérito policial, se proceder ao inquérito policial? A princípio, não. A princípio, não. Por que a princípio não? Porque, evidentemente, pode ser que numa prisão em flagrante, outros crimes relacionados àquela situação estejam presentes, mas não há como identificar. Por exemplo, há um flagrante do crime de tráfico de drogas. Existe ali um ponto de venda de drogas, de entorpecentes. Mas, ao chegar lá e autuar em flagrante o indivíduo por tráfico de drogas, a polícia constata outros crimes. Por exemplo, receptação, vários veículos, produtos de roubo, de furto, são localizados no local. Posse de armas, tráfico de pessoas, prostituição de menores, enfim. O fato é, há flagrância para o tráfico de drogas, porque constatou a prática da venda de drogas. Existe uma conduta ali compatível com o tráfico, com vários carros parando, vários carros desconhecidos param rapidamente, entregam dinheiro e outra pessoa entrega um produto não identificado num local onde não há justificativa para aquilo aconteça. Certo? Ao autuar em flagrante, a polícia constata outras questões. Por exemplo, o veículo que estava com o traficante era produto de furto. Então, veja, se descobre ali um outro crime ou outros crimes que não são ali de pronto desvendados. Então, será autuado em flagrante pelo tráfico, mas vai instaurar inquérito para apurar os outros crimes. Entenderam? Muito bem. Qual que é a nossa intenção aqui hoje? Falar só do flagrante. O flagrante já tem prova de materialidade e indícios de autoria, por motivos óbvios. Se você está autuando uma pessoa em flagrante, ela está praticando o crime. Por exemplo, homicídio. Você flagra uma pessoa, você surpreende uma pessoa efetuando um disparo contra outra pessoa. Ora, a materialidade está presente? Sim. Se aquela pessoa vier a falecer, se ela vier a óbito, ela será, então, a materialidade do crime de homicídio, porque existe ali um cadáver, existe ali um corpo. E a autoria? Meu Deus, é claro,
Se a pessoa acabou de efetuar o disparo, a autoria é indubitável. Não há dúvidas com relação à autoria, percebem? Vejam, é um exemplo bem simples, bem clássico, mas para que vocês entendam. Uma coisa muito comum é aquele mito de que, aquela lenda, que não tem um fundamento jurídico concreto, de que depois que você pratica um crime, você pode desaparecer por 24 horas ou mais, e quando se apresentar à autoridade policial, você não será autuado em flagrante. Veja, a lei não traz um prazo determinado. A lei não traz um prazo determinado. Eu vou ler aqui o artigo 302 do Código de Processo Penal para vocês. Encontra-se situação de flagrante, inciso 1º, aquele que está cometendo o delito. Bom, nesse caso, é evidente pelo próprio texto, está cometendo o delito. Ele é flagrado ali no ato sexual, por exemplo. Escutam-se gritos, as pessoas invadem a casa e flagram, surpreendem o indivíduo, obrigando uma mulher a praticar o ato sexual, flagrante de estupro. A pessoa liga no 190 para a polícia militar e fala, olha, aqui na frente da minha casa está tendo um baile funk, está tendo uma festa, muitas pessoas sem capacete, acelerando as motocicletas, vendendo drogas. Se vier aqui agora, vocês vão surpreendê-los praticando esses crimes, dentre outros. A polícia então chega e pega exatamente a pessoa entregando a droga em troca do dinheiro. Entregando a droga em troca do dinheiro. Ora, está cometendo o crime. Ou então, empinando as motos, ou então praticando manobras arriscadas, que também seriam relacionados aos crimes de trânsito, enfim. Flagrância, chegou, pegou fazendo, como se diz no dia a dia, caiu a casa. Chegou, caiu a casa, olhou, não tem o que falar. Tá certo? Essa é uma situação. A segunda situação que traz no inciso 2º é logo após cometer o crime. E aí que entra essa questão, porque o inciso 2º traz quando acabou de cometer o delito. Bom, se acabou de cometer o delito, como que isso será constatado? A autoridade policial fará esse juízo. O exemplo clássico da doutrina, que na prática não é tão comum, mas pode acontecer. A pessoa é encontrada quase sem vida ou já sem vida, com várias marcas de aparente perfuração no instrumento pérfuro cortante, por exemplo, um facão, uma faca, enfim. E está aparentemente morta, ou já é constatado que está morta. E a polícia, fazendo ali a verificação nos arredores, encontra uma pessoa com uma faca toda ensanguentada, toda coberta de sangue, num espaço de tempo e numa distância que seria incompatível não associar a pessoa que foi morta por perfurações com aquela outra que está com uma faca coberta de sangue. Sangue fresco, sangue que aparentemente acabou de ser extraído do corpo de algum ser vivo. Por que eu digo algum ser vivo? A doutrina também, nessa conjectura de imaginar situações, muitas vezes fala, já vi alguns doutrinadores falando, pode ser que na constatação se verifique que se tratava de um açougueiro, que estava ali com a faca cheia de sangue, porque trabalha com isso. Então o sangue não era sangue humano e, consequentemente, não seria aquele o autor do crime. Mas veja, a princípio, todas as evidências levam à autoria daquele homicídio. Materialidade, o corpo. Indícios de autoria, a pessoa que teria praticado a ação que tirou a vida da outra. Ok? Então seria cometendo ação penal, acabou de cometer, e logo após perseguição. Percebam, quando fala que a perseguição começou durante a flagrância. Isso é muito comum no crime de roubo, tá certo? Muitas vezes a polícia é acionada, e quando chega ao local, não consegue fazer a prisão de pronto, mas constatou que ali, naquela situação criminosa, estavam aquelas pessoas que entraram no carro e evadiram, praticando aquele crime. Eu me lembro de um dos casos que eu atuei há mais de 10 anos, em uma situação em que várias pessoas se reuniam para praticar roubos dentro das residências dos imóveis rurais. Pegavam muitas vezes pessoas como reféns e tudo mais. E quando se instalou
nos arredores o helicóptero Águia da Polícia Militar e tudo mais, o que facilita muito a localização dos assaltantes no combate ao crime, enfim. Era difícil a polícia, por via terrestre, chegar e surpreender por conta da geografia. Mas o helicóptero chegou por cima e verificou exatamente os criminosos saindo com as armas, com os produtos do roubo, entrando num automóvel e prendendo fuga. Veja, não há nenhuma dúvida praticamente com relação a isso. A não ser alguma particularidade, mas esse caso que eu estou dizendo, é acionada a polícia. Eles estão aqui agora, a polícia vai, percebe os indivíduos saindo, com armas nas mãos, com o produto do roubo, entrou no carro e saiu, mesmo que demore horas para que a polícia encontre. A situação ainda é de flagrância. Veja, não houve um rompimento entre o período. É diferente, por exemplo, se a polícia perder de vista esses indivíduos, perder totalmente contato com eles e somente 2, 3 dias depois voltar a encontrá-los. Mesmo nessa situação exata que eu exemplifiquei, não caracteriza mais o flagrante. É claro que eles podem ser presos por prisões cautelares, né? Prisão temporária, prisão preventiva, mas não é o caso hoje. Nós estamos falando somente do flagrante. Percebe? Uma outra situação interessante é que esse artigo traz que qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Na prática é muito difícil. Mas pode acontecer? Pode. Eu já presenciei isso. Muitos colegas presenciam isso no dia a dia. Quem está atuando diariamente no direito criminal, seja na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, percebe que em alguns casos o próprio proprietário da casa ou os funcionários da empresa acabam achando ali um momento e surpreendendo, imobilizando o agressor e acabam apresentando eles. Então, nesse caso, é válido o flagrante? É válido, porque não é reservado somente às polícias a prisão em flagrante, certo? E, por fim, quando é encontrado na posse do suspeito os instrumentos que teriam sido usados na prática criminosa. Então, gravem bem, as situações nas quais o flagrante se concretiza são essas. Então, tome muito cuidado com essa máxima que acabou sendo adotada, mas não tem um fundamento jurídico sólido, de que muitas pessoas brincam com a gente, quando sabem que estamos na advocacia criminal, dizendo, olha, se eu matar alguém, vou me apresentar depois de 24 horas, você vai comigo. Tudo certo, né? E eu digo, não, nem brinque com isso. Porque além de ser uma coisa muito grave, não é bem assim que são as coisas. Tá certo? A autoridade policial que vai ter ali um senso de compreensão da situação e entender se é caso de flagrante ou não. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês apertem o sininho, porque quando você aperta o sininho, você recebe as notificações, estarão sempre atualizados das nossas postagens diárias às 20 horas, todos os dias no nosso canal do YouTube. E terceiro, quero que vocês também apertem o joinha, para você ficar lá, mostrar para nós se você tem gostado do nosso desempenho e para que vocês possam indicar os amigos. Tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e nosso canal no YouTube. Estamos à disposição. Valeu, até a próxima.